Quer minha prova? Eu quero minha fá. Deixa eu prevoar. Eu falo na linguagem do país. Se você está no Brasil e tem acesso às redes sociais, com certeza já deve ter ouvido algum garoto falando em línguas estranhas, mas parecendo mais inglês. Vocês vão pensar, coffee the king, the power, the mental, the best, the king, the fairy, the smart. Coffee the king, the power. Que isso? Coffee the king, the power, the mental, the best, the king, the fairy, the smart. Sou doido. Rodopios. Seu irmão que tá do teu lado não tá dando glória a Deus, chuta que é macumba mal trabalhada. Pega. Abre a boca. Derrama sua glória. Quebrou. E até transbordar. Rasgando documentos, dizendo que vai curar todo tipo de doença. Olha esse outro vídeo aí, que ele rasga, né? Olha aí, ó. Libera o áudio, tá bom? Eu filtro o teu... Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Tem um ditado que diz que a ignorância de um povo defeca mitos. Sinceramente. E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra. O profeta Mirim Miguel. Oh, bravo! Mais um! Bem, atendendo a milhares de pedidos, vou recitar mais uma. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy was mine. As últimas horas, o Conselho Tutelar decidiu acabar com a festa. Coisa que, se fosse na Europa, os pais já perderiam a guarda. Porque ele tem acesso à internet, tem rede social, faz evento, cobra aparições, diz que faz milagre e a coisa mais incrível, sem documentação nenhuma, diz que nasceu sem cordas vocais, surdo e mudo, gente. Parar na frente de um podcast como esse, sentar aqui e dizer, ele é um trombadinho da fé. Ele é um mercenário, ele é um não sei o quê, ele é um não sei o quê. Esse aí seria o futuro presidente do Brasil, porque na maneira que ele revolucionou... Está corrompido, deixa eu colocar o... Jesus, se você não parar com esse off the king, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou o off the king. E nesse vídeo aqui, eu só vou listar algumas características que, desculpa gente, até eu viciei no Pastor Mirim. Porque foi lavar a alma. Eu morri de rir. E eu vou estar trazendo aqui coisas que talvez você que não cresceu na igreja pentecostal vai achar estranho.
e eu vou trazer para você. E se eu errar alguma coisa, ou você nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo pentecostal, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Ocatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, He King, the Fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Vamos para a primeira coisa que chamou a atenção nesse menino, que é língua dos anjos. Profeta, peraí, só um minutinho que o anjo está falando. Tu vai ser o porta-voz da tua família. Ora machandaraba candarábia. Dex mind locks promitara kita calamuratara. Tatu que tá, tatuia teca, tuia taca, tuia terra, aqui a tuia zara. Eu, a vida inteira, passei dentro da igreja pentecostal. Pandeiros, gritos, bateção, rodopios. Para falar a verdade, hoje, depois de ter rodado o mundo, né? Isso, rodado o mundo, morando fora do Brasil, né, gente? Porque quando você fala que você é do mundo, lascou-se. Eu não deveria nem estar fazendo vídeo com esse batom vermelho, né? Sabe esse carro que eu postei? Foi Deus que me deu. Sabe essa casa que eu postei? Foi Deus que me deu. Sabe essa roupa nova que eu postei? Foi Deus que me deu, porque faz parte da promessa. Eu não sei de onde tirou em Jesus essa tal teologia da prosperidade. Então, essa galera, pessoal, tem uns que não cortam o cabelo, tem outros que traduz a língua dos anjos. Então, o primeiro ponto é a língua dos anjos, que dentro da igreja pentecostal é sinal de status. Se você consegue falar a língua dos anjos, você tem um certo prestígio dentro da igreja. E eu, como nunca tive aptidão para mentir, eu ficava assim, me sentindo em defeito. Porque... Cadê o xarabacandará? Ah, não, isso aqui tá muito fraco, nem parece que eu tô no Liberta, eu vou fazer diferente. Posso? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Eu sou um sobrevivente. Eu vi as pessoas num certo momento começando a enrolar na língua, batendo o pé, se batendo no chão, e eu não conseguia chegar nessa alucinação, né? E tem até pessoas aí que produziram um vídeo dizendo que língua dos anjos não existe, que é uma questão emocional, que as pessoas chegam num nível que não conseguem controlar a língua. Não sei. Você sabia que esse papo de línguas estranhas em cultos evangélicos não tem nada de divino, sobrenatural ou espiritual? Pois é, a neurociência explica que durante uma experiência religiosa intensa ou culto fervoroso, com presença de música alta, muita gente, gritaria de pastor e ambiente carregado de emoção, seu cérebro entra numa espécie de transe. A área da fala desliga e você pode começar a balbuciar sons sem sentido. Então não é língua dos anjos, é só a área do seu cérebro responsável pela coordenação da fala, bugando com a emoção intensa. Lembrando também que muita gente que busca uma igreja está procurando alívio para algum tipo de problema e que muitas vezes ela já procurou outros tipos de ajuda e viu na igreja uma última alternativa para resolver de forma milagrosa suas questões. Então, geralmente, esses ambientes estão repletos de pessoas com as emoções à flor da pele, o que acaba potencializando ainda mais o transe e o tornando coletivo. Ou seja, línguas estranhas não existem. Pois é. E sabendo disso, muitos líderes de denominações se valem de performances encenadas para enganar e controlar seus rebanhos. Vale dizer que eu não estou debochando da crença de ninguém, mas talvez aquele a quem você chama de pastor esteja debochando da sua. É fato que esse rapaz, esse menino, para falar a verdade, ele disse que ele é autodidata e que realmente ele é um profeta. Sobrevivente na galeria! E ele não vê problema nenhum. Imagina, um garoto, né? Imagina, geração Z ao extremo. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora!
Outro ponto, símbolos de autoridade. Óleo ungido, manto branco, então eles colocam uma roupa branca para fazer os médicos dos médicos. Isso cria uma falsa sensação de autoridade. Então as pessoas, de uma certa maneira, no subconsciente delas, por mais que seja um garoto, um adolescente, elas acreditam. Tem um vídeo aí de uma moça, gente, ela está se contorcendo, parece um gato. E o garoto segurando na mão dela, sabe? E há um questionamento na alma dela. Há um questionamento na alma dela se aquilo lá foi afronta ou confronto. Eu acho uma situação tão complicada, porque esse garoto não tem vivência ainda, né? E essas pessoas chegam muito carentes, muito fragilizadas e precisam, né, deixar sair, né? Em algum lugar elas precisam surtar. A menina comentando assim, Raíssa, não pode imitar línguas estranhas. Eu imitei línguas estranhas da onde? The of the king, the man, the best, the king, the father, the nine. Isso é línguas estranhas? Isso é inglês, minha filha, isso é básico. E é o inglês do Paraguai ainda, que ele erra horrores. Mas é inglês. E na igreja é esse lugar. Só que na igreja também é lugar de muito 7-1. Muito ex alguma coisa. De ir para lá e ver ali um terreno fértil para o narcisismo, para manipulação. Oh, aleluia, povo de Deus! Você que sonha nem falar em línguas estranhas, você que deseja aprender, esse mês estamos com a promoção imperdível, né, Bispa? Exatamente. O curso de línguas estranhas. Apenas uma oferta de R$3.000 você vai conseguir, né, aprender, né, Bispa? Com certeza. Oh, aleluia! É bom para você, né, que é pregador, pregadora da palavra, que quando erra alguma coisa precisa disfarçar de algum jeito. Então, aí, calabarraba, as línguas estranhas ajudam, viu, né, Bispa? Exatamente. E esse garoto já começando assim logo cedo, e a família sedenta, né? Porque um dos fatores que eu já vou colocar nessa lista é o discurso da prosperidade, né? Então, isso atrai muita gente, que você dando o dízimo, você vai ter uma vida transformada. Então, um verdadeiro cristão pentecostal, principalmente, não generalizando, ele tem Deus se a vida dele é próspera. Então, se ele tem carro no ano, se tem telão de plasma, se ele trocou de carro, se a vida dele realmente é uma coisa assim surpreendente. Então, se Jesus realmente voltasse, ele ia ser um esfigato, né? Um azarado, porque Jesus, primeiro que ele não tinha igreja, né? Segundo que ele abria mão totalmente de qualquer tipo de riqueza, né? E os seus seguidores, ele também pedia que fizesse o mesmo, né? Mas não. No discurso da prosperidade é roupa de marca, é modernidade. Eu não sei de onde tirou em Jesus essa tal teologia da prosperidade, porque no meio evangélico é assim, quanto mais você tem, mais você está sendo abençoado. Deixando claro, eu não sou contra a modernidade, tá? Isso até permitiria isso se tornar, dar acesso a outras pessoas, mas lá existe um estatuto. Então você tem que colocar terno, muitas mulheres não podem cortar o cabelo, então quanto mais longo o cabelo, melhor é. Tem um menino aí, não vou falar o nome por questão de ética, arrumou um tal de The Pauli. Pai amado, eu não sei se vocês estão falando, irmãos, o que é aquilo? Aí, e como eu assisti o vídeo do menino, aí o que aconteceu? Apareceu outro vídeo, ele falando, eu falo a língua que eu quiser, se eu quiser falar a mais, ele quer dizer, línguas estranhas para a língua do céu, ele já descartou, ele está inventando as línguas para falar, e o interessante é que tem pregadores de nome e renome, que estão pregando dentro das igrejas, Assembleia de Deus, apoiando a cachorrada dessa. O negócio, irmãos, não é contra o menino. Aí eu vi um desses pregadorzão dizendo assim, deixa o menino pregar, Deus usou Samuel, Deus usou Jeremias, que falou que era um menino, aonde já se viu comparar Samuel, Jeremias, com esse Detaure aí, irmãos, e falando, ei, faça o Pix, R$100, Pix, que Deus vai te abençoar, igreja, jovens, Deus tem uma obra na tua vida, mas não é pra... Outra característica, pessoas, que eu, durante minha adolescência, eu fui muito cobrada e fiscalizada, é que
alguns varões da igreja ficavam olhando a sombra da calcinha das meninas, isso das adolescentes, e falando, né, que a calcinha não podia ser fio dental. Eles ficavam olhando realmente a sombra da calcinha das garotas, menores de idade, os irmãos casados com as suas esposas, olhando a sombra da calcinha. Então a gente sempre teve esse problema, né? Se eu uso saia, mas fica a sombra da calcinha, porque aqui no Brasil tem essas saias que tem um elastano, né? É fato que você é adolescente, você não tem um corpão como aquelas pregadoras que já viralizou aí na internet, ela com aquela saia marcada ao rabo, né, gente? Outra questão é que eu só fui furar a orelha depois dos 25 anos, né? Então, furar a orelha, batom vermelho eu só usei depois dos 40. Então, realmente é uma tradição muito radical. Você não pode se tocar, você não pode conhecer seu corpo. Tudo é pecado, gente. O trabalho que você faz, ter acesso à internet também é pecado. Eles veem isso como pecado, mas na hora de usar a internet para fazer culto, eles usam, né? Para vender CD, para vender música, eles usam. Mas você não pode consultar. Então, isso também cria uma barreira para alienação. Então, pessoas de uma visão mais tradicionalista, eles vê tudo como pecado, né? E é jejum, é casar com jejum depois de vários dias, é se encher de valancada de filhos. Então isso é um estilo muito, não generalizando, mas muito daquele estilo da igreja de fundo de quintal, aquelas igrejas que o pessoal levanta assim, que sem respeito nenhum, sem isolamento acústico, começa a fazer barulheira, bater tambor. Não me frega pio um katsu, porque eu já coloquei isolamento acústico na minha casa e vou realmente aumentar isso, mas o povo ignorante não entende, né? O louco é você que não está gritando, batendo pandeiro no fundo da casa dos outros, né? Então, assim, isso é uma outra questão que eu nem mais me desgasto de explicar. Porque eu não deixo todas as minhas janelas abertas, porque eu não coloco tudo aberto, porque eu não tenho como, eu não ia ter paz de espírito. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta. Parou um anjo na porta. Aquele senhor que tá ali na porta, vem aqui. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta, mas ele tá falando comigo, não, cadê as 20 pessoas que eu falei que era pra dar glória? Então, para eles, uma característica principal é barulho. Quanto mais grito, então tem aquelas respirações ofegantes, né? Que é isso, Jesus? A Europa tá na minha mão. Então eles falam, quanto mais ofegante for, melhor é. Você tem que não falar alto, berrar. Dissipar, assim, destruir com seus tímpanos, e você criar tão atordoamento na cabeça da pessoa que ela pode até desmaiar, né? Ficar tão atordoada. Bora, Miguelzinho, levanta aí. Já fui no 7º céu e voltei, filho. Volta. Em falar em línguas ou falar inglês, pra ele tanto faz. Ele falou, qual o problema? Me diz qual coisa errada eu tô fazendo em falar isso. A senhora sabe, esse menino é abençoado. Desde criança, seus olhos conseguem ver além, conseguem ver o futuro. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Em seu caminho, ele vai precisar fazer importantes escolhas. Eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. E apenas com um olhar, vai descobrir que o destino guardou para ele um amor forte e verdadeiro. O meu amor me levou no ano de 2012. O meu amor tá falando de uma cicatriz na alma dessa mulher. Baseada na obra de Ivani Ribeiro, dia 16, estreia a nova novela das 6. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta, abre a boca que eu sou profeta. O Profeta. Faltou orientação dos pais, né, gente? Mas, realmente, talvez muita gente correndo, né, achando completamente estranho alguns comportamentos.
Mas esse garoto, ele apenas recriou o que já acontece lá. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Tem um ditado que diz que a ignorância de um povo defeca mitos. Sinceramente. Então, um ambiente que hoje, eu com 43 anos, nesse estilo mais radical, pentecostal, para mim me deixa realmente muito mal, né? Aí vai falar que é o capeta. Não, gente, realmente. Eu lembro ainda hoje, a última vez que eu fui nesse estilo de igreja, e a mulher lá quis enfiar um óleo na minha garganta. Gente, no exato momento que ela enfiou esse óleo, eu não consegui mais falar nem cantar. É realmente uma maldição. E eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? Não generalizando. Mas esse menino aí foi contido porque chegou num nível gigante, mas assumo, morrendo de risada. Então, daqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos do Pastor Mirim. E eu só vim aqui para compartilhar a vocês, né, esse fenômeno que foi que nem um foguete. Subiu e caiu, né, muito rápido. E o que você acha sobre isso? Se fosse seu filho, o que você faria? O que está acontecendo com a educação brasileira, né? Os pais são tão irresponsáveis, né? Eles não têm noção. Deixa a sua opinião.